A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui mais uma vez, esse seu amigo e irmão em Cristo, Pastor Paulo, através de mais um momento de reflexão da palavra aqui, juntamente com os irmãos. Irmãos, eu estava desde ontem meditando, refletindo e pensando, e até compartilhei uma frase dos irmãos que acompanham sempre aí os nossos vídeos, stories, status, nosso canal no YouTube. A frase, ontem à noite eu fui deitar e eu ficava pensando assim: Jesus, ele não quer só que você fale dele, ele não quer só que as pessoas ouçam você falar dele. Jesus, ele também quer que as pessoas vejam ele em você. E ninguém vê com o ouvido, a gente vê com os olhos. E é comum a gente ver nos nossos dias multidões de pessoas falando de Jesus. Só que a minha preocupação ontem, irmãos, foi de me preocupar em mostrar Jesus, não só falar de Jesus. Porque nós estamos vivendo tempos, irmãos, que as pessoas já não estão sendo muito mais levadas só pelo que ouve, mas também pelo que vê. Então, o difícil, irmãos, não é falar de Jesus. O difícil é mostrar Jesus. E eu comecei a meditar e me perguntar como é que nós faremos isso. Eu me deparei com um versículo no evangelho ao qual escreveu João no seu capítulo 14. Jesus é bem categórico em dizer que ele não só falava do Pai, mas ele mostrava o Pai. As pessoas não só ouviam Jesus falar do Pai, mas também viam o Pai em Jesus. Nicodemos mesmo, quando vai ao encontro dele em João capítulo 3, vai dizer: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Os sinais que as pessoas viam em Cristo levavam as pessoas a acreditar e a crer que ele era de Deus, que ele estava em Deus e Deus estava nele. Aqui em João 14, nós vamos ler que Jesus vai afirmar isso. Em João capítulo 14, versículo 8, o discípulo por nome Filipe, lá no versículo 8 do capítulo 14 de João, Filipe vai dizer bem assim: disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus estava ali junto com os discípulos, falando do Pai, e então Filipe vai dizer bem assim: mostra-nos o Pai. Nós queremos ver. Filipe está dizendo assim: eu quero ver o Pai, mostra-nos o Pai. Interessante a resposta de Jesus, meus irmãos. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Irmãos, Jesus estava dizendo assim: as mesmas obras que é do Pai são as mesmas obras que eu pratico. Se você olhar para mim, Felipe, se você analisar bem, você vai ver que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede nisso ao menos pelas obras. O que você tem visto em mim, Felipe? Será que você não conseguiu ver o Pai em mim? Porque a mesma coisa que o Pai faz, eu faço. A mesma forma que o Pai age, eu ajo. Jesus está defendendo a sua semelhança com o Pai. Jesus aqui está declarando nesse momento que ele e o Pai são a mesma coisa. E ele vai dizer: eu estou no Pai e o Pai está em mim, Felipe. Então, irmãos, eu comecei a meditar nessa palavra
e a meditar. Será que as nossas obras são a mesma do Pai? Porque nós temos que ser semelhante a Cristo. E como Cristo era? As obras de Cristo eram as obras do Pai. Quais são as obras do Pai? Amor, perdão, misericórdia. São atributos, irmão, de Deus. Longanimidade, bondade, são atributos de Deus. Então, para você ver Jesus em alguém, para você conseguir mostrar Jesus para alguém, você vai ter que mostrar. As suas obras terão que ser obras de amor, de misericórdia, de humildade, de benignidade, bondade, mansidão. Então, irmãos, não basta só falar de Jesus, tem que mostrar Ele. E eu fiquei analisando a minha vida, eu queria compartilhar essa mensagem com os irmãos. Irmãos, uma pessoa que não conhece a Deus, dificilmente ela vai reconhecer que você também tem Deus. Porque se ela não conhece a Deus, se ela não sabe como Deus é, se ela não conhece a Deus, como que ela vai também olhar para você e conhecer Deus em você se ela não conhece Deus? Então também eu quero trazer aqui que a gente não precisa se preocupar com certos comentários, com certas pessoas que dizem: você não é de Deus, você não tem Deus. Nós devemos analisar se a pessoa que está dizendo isso conhece a Deus. Porque se ela não conhecer a Deus, é claro que ela não vai ver Deus em mim. Ela não sabe quem é Deus, ela não conhece Deus. Mas Jesus é categórico em dizer, irmãos, que ele estava no Pai e o Pai nele. E isso era provado através das suas obras. A prova de que Jesus estava no Pai e o Pai nele é que as obras de Jesus eram as mesmas do Pai. E a pergunta que eu faço agora é: será que as obras que nós fazemos é a mesma do Pai? Será que nós estamos só falando ou será que nós também estamos mostrando o Pai? Falar do Pai é fácil. Agora mostrar o Pai que é difícil. Porque ninguém conseguirá mostrar o Pai, ninguém conseguirá mostrar Deus, ninguém conseguirá mostrar Cristo, se não mostrar mansidão, se não mostrar amor, se não mostrar misericórdia, se não mostrar longanimidade, se não mostrar bondade. Porque esses são os atributos e características do Pai e também de Cristo, porque Cristo afirmou claramente que as mesmas obras que ele fazia era do Pai. Se eu me pareço com Cristo, eu me pareço com o Pai. Para me dizer que eu sou um cristão, que eu tenho Cristo na minha vida, eu tenho que ter as mesmas obras do Pai, porque Cristo é o Pai e tem as mesmas obras do Pai. Como que está sendo difícil, irmão, se parecer com Deus nos tempos que nós estamos vivendo, tempo em que a Bíblia diz que o amor se esfriou. E eu me peguei refletindo nessa mensagem. Ontem ainda eu postei uma frase que dizia isso. Jesus não quer só que as pessoas ouçam nós falando dele. Jesus quer também que as pessoas vejam ele em nós. Que possamos a cada dia buscar, irmãos. Ah, pastor, mas o senhor está falando isso porque o senhor então é igual a Jesus? Não, irmãos. Também erro, também falho. Mas eu quero buscar cada dia mais, de alguma forma, transmitir a Cristo, não só no meu falar, mas no meu proceder. Eu quero chegar a um ponto que as pessoas não só ouçam eu falar de Jesus, mas que elas vejam Jesus em mim. Eu estou aqui expressando o meu desejo e dizendo que eu quero. Por quê? Porque se eu quero ser verdadeiramente uma testemunha de Jesus, eu necessito ser igual a Ele, me parecer com Ele, amar como Ele amou, perdoar como Ele perdoou, suportar como Ele suportou, tolerar como Ele tolerou.
ter misericórdia como ele teve. Então, que nós possamos, irmãos, buscar conhecer cada dia mais de Jesus, porque eu jamais irei ser semelhante, igual a ele, se eu não conhecer ele, e eu jamais irei conhecer Jesus se eu não conhecer a sua palavra. Nós precisamos, irmãos, conhecer a Jesus. Conhecer Jesus é conhecer a sua palavra. Ela testifica dele. Quanto mais conhecemos a palavra, o que o Senhor quer de nós não é só que nós conheçamos a palavra. É que quanto mais nós a conheçamos, mais nós nos parecemos com ela. Qual que é o propósito de Deus em que nós conheçamos a palavra? Que nós venhamos o conhecer e se parecer com ele. E nós só iremos se parecer com ele se nós conhecer e praticar. É uma meditação, um momento de comunhão com os irmãos, porque o meu prazer, a minha alegria é poder estar com os irmãos através da palavra de Deus. Não é o que eu acho. Eu não gosto, irmão, desse negócio de ficar falando o que eu acho, o que eu penso. Não. É claro que às vezes vai ter algum momento que a gente vai querer dar uma opinião, mas o que eu gosto mesmo é de falar o que está na palavra. E a palavra diz que Jesus disse bem assim para Filipe: Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, tudo que o Pai é, está aqui em mim. Tudo que o Pai faz, eu faço. Tudo que o Pai tem, eu tenho. Se você vê a mim, Filipe, você vê o Pai. Mas por que Filipe naquele momento ainda não está conseguindo ver? Porque ele não tem o pleno conhecimento de quem é o Pai. Ele iria adquirir isso ainda. Então que nós possamos conhecer o Pai também. Cuidado, irmãos. Cuidado por também não ficar julgando. Fulano não tem Deus. Deus não está. Para você dizer isso, você tem que ter total conhecimento de Deus. É por isso que Jesus diz: pelo fruto conhecereis a árvore. São pelos frutos, pelas obras que nós fazemos. Amém, meus irmãos? É um momento de comunhão, um momento de meditação da palavra. E eu quero aqui louvar a Deus e agradecer a todos que têm somado, que têm apoiado, que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm se inscrevido aqui nesse canal, o canal Boas Novas do Evangelho, com esse amigo e irmão que vos fala, Pastor Paulo. Para mim é sempre um motivo de alegria no coração poder estar com você, quer seja através de um momento de comunhão com a palavra, de um momento de oração, onde unimos a nossa fé, clamando ao Senhor. Sempre é um prazer. Eu louvo a Deus pela vida de todos que têm nos apoiado, compartilhado, assistido os nossos vídeos, deixado o seu comentário, o seu joinha. Pode contar com esse amigo e irmão, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.